programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre seguros e consórcios. Nossos convidados, Fernando Toledo, diretor da Toledo Corretora de Seguros, e Hermano Dre, gerente da sucursal Santos da Porto Seguros. Obrigado pela presença. Fernando e Hermano, a pergunta vai para os dois. Estão no mercado de seguros aí há anos, né? Fernando há 44 anos, o Hermano há mais de 30 anos, 35 anos ou mais, né? Quais as mudanças mais significativas que vocês vivenciaram nesses anos e que vocês acreditam que hoje existe uma maior cultura enraizada sobre a importância de fazer seguro? É importante fazer seguro? Começa com o Fernando, depois vamos para o Hermano. Muito. Eu, como corretor de seguros, acredito piamente em todos os produtos que a gente comercializa e hoje em dia é uma necessidade o seguro, não é mais uma importância só. Hoje ninguém quer perder seu bem, ninguém quer ter seu problema de saúde, ninguém quer falecer e deixar a família desamparada. O seguro é uma coisa que evoluiu muito nesses anos todos. A consciência da pessoa e nos procurar fazer o seguro, isso é muito importante. Que essa mentalidade não existia muito quando eu comecei há 44 anos atrás, ainda no último ano da faculdade. Era difícil a abordagem, porque existia muita resistência, né? E com a evolução, com os anos se passando, a necessidade se tornou cada vez mais premente. Não tem como você deixar de proteger seu bem com o índice de roubo que está hoje, índice de furtos. Você deixa o seu carro aqui do lado, quando você volta não está mais, esse tipo de coisa. Não dá para acontecer, ninguém pode perder seu patrimônio, porque você fica sem aquele gap para comprar o novo, se você não tiver o dinheiro do teu reembolso, né? E a proteção familiar, que é muito importante. Hoje, o bem da sua residência, a gente vê a quantidade de incêndios que está tendo na cidade, a importância do seguro de incêndio, a importância do seguro patrimonial, as grandes empresas, os condomínios, todos têm que ter seguro hoje. Não existe mais viver fora dessa bolha do seguro, porque é muito importante. Hermano, essa cultura mudou muito, eu queria que você complementasse, até porque, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, né? O pessoal faz seguro até para andar na rua, brincando de forma. Os médicos têm seguros absurdos, todo mundo tem seguro, né? E essa cultura no Brasil, eu acho que vem caminhando para isso, né? Síndico profissional agora tem seguro também. Eu acho que nós estamos caminhando, acho que em passos médios, né? Mas já saímos daquela letargia, né? Daquele de há 40 anos atrás, né? Não tenha dúvida, Barroso. Acho que os últimos 30 anos, pelo menos, teve uma mudança cultural grande. Eu queria até parabenizar o trabalho do Fernando e de todos os corretores de seguros que, pelo Brasil, conseguiram disseminar essa questão da importância do seguro, né? Veja que momento a gente vive. Nós estamos numa pós-pandemia. Quantas famílias não foram agraciadas com indenizações de seguro de vida após o falecimento daquele que eventualmente era a pessoa que sustentava a família. E olha que é até interessante, né? Numa pandemia, existe até uma cláusula do seguro de vida que poderia evitar que as seguradoras pagassem o sinistro. Mas todas se reuniram e resolveram fazer essas indenizações. Esse tipo de situação é que passa a colocar na cabeça do consumidor a importância do seguro. E o Fernando falou bem, né? É o patrimônio, é a proteção familiar, às vezes a proteção até de responsabilidade civil. Você falou uma coisa muito interessante dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todas as pessoas têm duas figuras muito importantes na sua vida. O advogado
e o corretor de seguros. Né? E eu acho que o Brasil está caminhando para isso. Você perguntou do que mudou. Acho que a tecnologia ao longo do tempo também mudou bastante. Hoje o acesso, até pelo corretor de seguros, com tecnologia ficou muito mais facilitado. Os tipos de cobertura, as garantias, as oportunidades que você tem, você falou agora do síndico profissional. Hoje existe um seguro de responsabilidade civil para o trabalho que esse profissional executa, né? Então acho que as seguradoras também realizaram um trabalho tentando entender a necessidade do consumidor final. Seguro de auto hoje, né, de carros, né, é o mais comercializado, não tem como, né? Ainda tem gente que não tem seguro de carro, principalmente de moto. Tem gente que não tem seguro de moto. Aqui em Santos, por conta das enchentes, essa é uma pergunta muito interessante. Verdade. A gente tem enchentes aqui que inundam os subsolos todos, né? Há de se ter uma preocupação especial visando essa cobertura. Todo seguro de prédio necessariamente cobre o alagamento dos carros do subsolo? Como funciona? Depois pode complementar. Olha, o seguro de auto é um seguro que eu reputo dos mais importantes, pelo que eu já falei antes sobre roubo e furto. Mas a mentalidade cada vez está melhorando, a mentalidade do brasileiro, que a gente falou. Voltando só sobre o índice que você falou nos Estados Unidos, a percepção do brasileiro em relação ao americano no seguro de vida, por exemplo. Lá 90% das pessoas têm seu seguro de vida, ninguém não tem. Aqui no Brasil a gente está caminhando a passos lentos, mas caminhando bem. Acabou aquela fase de se falar em Ricardão e não sei o quê, e a mentalidade do planejamento familiar é muito importante. Ninguém quer deixar seus filhos desamparados, coisas desse tipo, né? Então, voltando ao automóvel. O automóvel ele é um seguro que ninguém imagina, mas só 30% da frota do Brasil tem seguro. 30% só. Nossa. 70% dos carros que estão rodando na rua não tem seguro. Então, são carros que já não dá mais também para fazer seguro, que são carros muito antigos, com estado de conservação péssimo e tal, e muitos novos também. Tem gente ainda que não acreditou no produto até tomar uma batida ou roubar o seu carro e pensar duas vezes. Então, muito cuidado que você tem, quem não tem seguro, ou mesmo quem tem, alguém bater em você, a probabilidade de não ter seguro é maior do que quem tenha, tá? Isso é um índice que ninguém sabe, que ninguém imagina, na verdade. Eu não imaginava, né? eu pensei que fosse totalmente outra coisa, pensei que 80%, 90%. Não, é da frota segurável, a frota circulante é isso. Da frota que, por exemplo, são 10 anos, o índice fica bem maior dos carros segurados, claro. Tá? Mas a importância... Mas pera um pouquinho, mas todos são carros que estão estão andando pela rua e todos estão pela rua. sujeitos a bater, ser E roubados. sem condições, pneu careca, sem estrutura, sem freio. E hoje o trânsito em Santos está muito nervoso, com quantidade de Ubers rodando, que não conhece a cidade, que vira para cá, vira para lá, as motos, com a pandemia, o sistema de delivery aumentou demais, muita moto na rua. Verdade. Nós temos sinistro no escritório todo dia. No mínimo, um seguro de responsabilidade civil, todo mundo Isso, deveria ter. não Se você tem não quer como ter para o teu veículo, que você garanta pelo menos aquele que você causou o acidente, né? Exatamente. E no assunto enchente, nós somos uma cidade litorânea, tá? Todo mundo está vendo o mar avançando devagarinho na cidade e o que acontece? As enchentes têm cobertura, onde você tiver, por exemplo, eu tive um ano retrasado, aqui em Santos, aquela que foi fortíssima, ali no Canal 3, aqueles prédios entre Azevedo. Teve ali. um que ficou todo Eu tive, debaixo d'água. eu tive, então, eu tive seis piratas totais nesse prédio. Um de esquina. Do meio da quadra. Teve um de esquina que eu passei de carro, fiquei horrorizado. No meio da A água quadra. estava 2 palmos do teto. Entre Azevedo e a Galeão, ali. Então, era fila de guincho da Porto tirando os carros lá de baixo, todos com perda total. Alguns não tinham seguro. Né? Os que a Porto tirou todos que tinham lá dela. É importante dizer que o seguro do automóvel, ele garante o veículo. Eu vou falar a exceção, qual aí. seria, tá? Água salgada. Por isso que eu comecei como uma cidade litorânea, né? O seguro não cobre alagamento com água salgada, tá? Então, antigamente, os mais antigos vão lembrar, para você ir para o litoral, você tinha que ir pela praia, não tinha estrada ainda. Nem lembro disso, Fernando. Afundar, os carros atolavam ali e a água levava embora, e não tinha mais jeito. Esse não cobre, tá? Água salgada, mar, porque você levou o carro ao risco. Claro. Agora, as seguradoras entenderam que esses alagamentos que tiveram aqui na praia, que a água entrou ali no prédio do lado do Tertúlio, na praia, que aquele sempre enche e tal, os carros que estavam ali, eu tive 2 também ali, a Porto, por liberalidade, pagou. As outras seguradoras, os que eu tinha lá eram da Porto. Não sei como agiram, Tinha água de chuva também, né? Era uma mistura. Era uma mistura ali. Agora, uma dica que eu vou dar para todo mundo, por favor, escutem isso. Quando o seguro paga enchente para você no seu carro, isso é para todas as seguradoras, tá?
Você está na rua, o seu carro parou, porque o trânsito parou, a água começou a subir, você ficou lá paradinho, chamou o guincho e tal, está coberto sem problema nenhum, tá bom? Na sua casa também, lá no subsolo, se você tiver uma casa que também inunde, está coberto. Só não cobre se você expor o seu carro ao risco. Não agrave o risco nunca, né? Poxa vida. Todo risco agravado o seguro exclui. Então, você está na tua casa, você olha a rua assim, acho que dá, vou sair de casa, parou lá no meio sozinho você, não está coberto, porque você expôs ao risco. Então, não façam isso. Se a água parou, deixa subir, deixa baixar, chama o guincho e leva embora. Sabe o que eu acho, né? O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? A gente tem que ter responsabilidade em tudo. Usar o seguro, realmente, não querer lesar o seguro, né? E uma dica importante, Importante. também, como corretor, com essa vivência que eu tenho, já falo sempre isso, mas é importante. Se você entrar num alagamento, que a água estiver na altura do seu escapamento, ela está tampando o escapamento, no meio da roda para cima, nunca tente dar partida, se o carro morrer. Quero que você dê partida. O que acontece? A água, o teu escapamento, o motor, o reverso, puxa a água para dentro do teu motor. Isso chama-se calço hidráulico. E é um prejuízo altíssimo, dá uma PT no motor praticamente. Então, isso também não tem cobertura se você estiver forçando o teu carro numa água. Agora, se ele travou, o carro alagou, encheu, porque o carro hoje é cheio de módulos. Às vezes para, por exemplo, uma vez eu fui passar no Canal 3, na Luiz de Faria, com o Canal 3, alagou tudo e o carro ficou parado no meio da rua. Exatamente. Se a água sobe... O meu carro Não tem para onde você meu carro andar. foi porque é alto. Mas se a água sobe ali, não tem o que fazer. Fica ilhado mesmo. Isso aí. Ele não tem nem como voltar e nem como ir para frente. Mas se o teu carro que é alto, você tivesse jogado uma hora que foi profundo e você não viu água, você expôs o risco também. Exatamente. É que tomar muito importante mencionar, até complementando ao Toledo e pegando o gancho da tua pergunta, existem apólices de condomínio que prevêem a cobertura de alagamento. Mas não é ainda uma cobertura muito comum para o condomínio, porque ela tem até um preço elevado. E mesmo assim, a importância segurada que o condomínio teria que fazer para cobrir todos os eventuais carros naquela garagem seria absurda. Então o cara coloca ali, 200 mil de cobertura, vai cobrir 2, 3 carros. Um carro às vezes, né? Importado. Muito carro, Então, realmente é uma cobertura muito complicada. Você perguntou até dos impactos, né? Nós tivemos, nos últimos 3 anos, pelo menos que eu me lembro, dois fatos muito agravantes. O litoral norte, tempos atrás, lembro. e o Rio Grande do Sul agora. Né? São situações talvez diferentes, porque chuva, mas aqui também tem chuva. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o número que a gente tem é aproximadamente 200 mil veículos. Nossa. Perdas totais. Ainda bem que as seguradoras resseguram em outros lugares, porque senão não daria nem para sobreviver. Né? Não é bem assim em todas, tá, Barroso? Por exemplo, a Porto é o próprio valor. Tá? A Porto tem hoje, pelo tamanho da nossa frota, a gente acaba garantindo por conta própria. Disparado. Tem mais de 50% do mercado a Porto. A gente até às vezes consegue vender esse salvado, mas é um salvado complicado, porque o Fernando falou das características mecânicas, e ainda tem a parte eletrônica do carro, porque hoje, São caríssimos. se a água chega ali na parte do carpete, ali já tem tanta eletrônica embarcada que é muito possível que dê perda total no veículo. Se chegar no volante, acabou. Mas aí também é demais, né? Mas acontece. Né? Se a água está no subsolo, sim. Né? Exatamente, lá no sul aconteceu isso. Então, realmente é um ponto muito importante, mas o seguro de automóvel, tinha uma propaganda antiga que dizia que o brasileiro é apaixonado por carro, né? Ele continua, e o seguro de automóvel é sim uma necessidade para todo mundo. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, estamos estourados no tempo, mas foi muito bom. Acho que as dicas aí estão valendo. Vamos para o intervalo. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é seguros e consórcios. Nossos convidados, Fernando Toledo, diretor da Toledo Corretora de Seguros, e Hermano Dré, gerente da sucursal Santos da Porto Seguros. Hermano, Porto Seguro não é mais uma empresa só de seguros, né? Queria saber os outros segmentos que a empresa atua e rapidamente eu queria que você falasse do proprietário, que agora fugiu o nome, que eu viajei com ele para os Estados Unidos. Jaime Garfinkel. Exatamente. E o Jaime, como é que ele está? Rapidamente, os tipos de produtos da Porto Seguro. E o Jaime, que é um cara maravilhoso, aprendi muito com ele, principalmente de sucessão. Tive a oportunidade de passar 2, 3 dias com ele lá em Evanston,
no evento do Rotary, aprendi muito com ele, um cara muito bacana. Depois já teve no nosso Rotary também, junto com o Montoro também, né? Então eu queria que você falasse rapidamente o serviço da Porto Seguro que oferecem, né, de times de seguros, e um pouquinho do Jaime. A única pegadinha é o rapidamente, né? Porque rapidamente... Bom, a Porto é uma empresa que vai completar 80 anos ano que vem. Muito legal a tua lembrança do Jaime, que assumiu a empresa nos anos 70, após o falecimento do pai dele, que já era proprietário. Hoje, o filho dele, o Bruno Garfinkel, é o presidente do conselho da Porto, né? A Porto hoje é uma empresa que trabalha com 4 verticais: seguros, saúde, serviços, e temos também o Bank, né? Que é uma vertical ligada a produtos de banco, né? Que hoje estão muito atualizados no mercado, né? Seguros continua sendo a principal força nossa. Você perguntou do Jaime, Jaime está muito bem, de vez em quando ainda vai lá na Porto, né? Tá super tranquilo, e o Bruno acabou assumindo. Hoje nós temos um novo presidente também da Porto, o CEO, que é o Paulo Kakinoff, um cara muito legal também, que está trazendo muita tecnologia, muita coisa nova para a empresa. Mas eu queria destacar, a gente já falou tanto de seguro, né? Principalmente dessas outras verticais, né? Serviços é uma coisa nova ainda, que tem a ver com serviços à residência, guincho, que daqui a pouco os corretores vão oferecer. Mas isso já está incluído no seguro que você faz para residência, alguns para carro também, né? Por Sim, exemplo, serviço, só que são coisas todos. agregadas. Mas, Em carros em todos. mas agora os corretores vão ter oportunidade de oferecer isso individualmente, para condomínios, para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, é um negócio bem legal. A Vertical Seguros, Saúde, que está indo muito bem, mas eu queria dedicar a Vertical Bank, né? Que a gente está lançando uma conta digital daqui a pouco. Todos os clientes vão ter acesso, mas tem 2 produtos em especial na Vertical Bank que estão indo de uma maneira muito bacana. Aliás, o primeiro eu queria falar do consórcio, porque foi o primeiro produto da Porto, lá nos anos 70, 80, que tirou a Porto só de ser uma seguradora, né? A Porto, a partir daí, abriu o leque de produtos, e principalmente na figura do corretor de seguros, né? Então, hoje o corretor, ele tem a oportunidade de vender produtos que não são exatamente seguros, mas que têm a ver com a necessidade do cliente. O consórcio e o cartão de crédito, que é o segundo produto que eu ia falar, da Vertical Bank, são muito importantes nesse sentido. Muito bom. Fernando, fala um pouquinho da Toledo, né? Mais de 40, quase 45 anos, né? Quero saber rapidamente o staff, onde estão as instalações da Toledo, os diferenciais que você busca, e aí a gente já vai logo falar sobre o consórcio. Então vamos lá, vamos emendar. A Toledo, ela tem 44 anos, começamos eu sozinho, como corretor oficial, depois agreguei o meu irmão Marcelo, que é meu sócio já há 30 anos, e agora, recentemente, há uns 8 anos, o Rodrigo. Então somos 3 irmãos atuando, nós não trabalhamos com vendedores, todos os seguros são feitos e orientados por nós. Nós temos um time lá no escritório de 11 pessoas, fora nós 3, então nós estamos em 14 pessoas lá. Nós estamos agora no Corporate, esperando a visita dos nossos clientes, dos nossos amigos, com uma vista linda para o mar, muito bem acomodados e felizes. Isso é importante. Nós ficamos 30 anos ali no Canal 4, onde todo mundo conhecia a casa, e por N motivos de segurança, estacionamento, escada, tudo a gente resolveu ir para o Corporate. E aguardamos a visita de todos que não conhecem ainda. A Toledo é uma das maiores, acho que corretoras aqui da região, né? Com certeza. Pelo menos de nome, a gente conhece há muito tempo, é muito conhecida, também com os 44 anos, é de serviço bem prestado, um atendimento, né, muito bom. Sempre conheci Toledo. E o Hermano também há 30 e tantos anos, desde que eu conheço o Hermano, é da Porto Seguro, é da Porto Seguro. A gente faz é a maior parceira nossa, tá? A Porto é uma seguradora redonda que atua em todos os campos, ela quer deixar o cliente satisfeito, o corretor tranquilo quando a gente tem um sinistro, e em todos os ramos que eu atuo. Tá? Bom, consórcio, vamos falar de consórcio. Vamos falar de consórcio. Consórcio é uma paixão minha, tá? Consórcio que é de carro, apartamento, de tudo. Tem consórcio de tudo hoje? De tudo, até equipamentos. Mesmo? Tudo que você quiser fazer, você tem consórcio. E a Porto hoje é a líder do mercado, né? Então ela tem um produto muito bacana, e agora em agosto nós começamos uma nova campanha do mês todo a nível Brasil, que ela está numa condição muito especial de pagamento, de condição de lance, de tudo isso,
e a gente espera vocês para conversar sobre isso, que vale muito a pena. Eu oferto muito aos meus clientes, porque eu acredito muito. O consórcio o quê? De carro? De imóvel, eu estou nesse momento de imóvel e de carro, os dois. Mano, vai batendo bola. Foram os dois produtos que a gente comercializa, tá? Eu tenho clientes que são investidores, que estão comprando para aumentar seu patrimônio. Eu tenho clientes que compram para dar um upgrade no seu imóvel. Eu tenho clientes que compram para deixar imóvel para os filhos. Cada um tem perfil para comprar seu consultório, sua clínica. Fazer uma interferência. Por exemplo, o consórcio, ele acaba sendo muito mais barato, mas não dá para comparar, por exemplo, com dinheiro de banco, com financiamento bancário. Sai o terço do preço. Você paga uma pequena taxa e uma taxa de administração. Você paga uma taxa de 0,12 ao mês. Não, e uma administração... Não, já está incluso isso. É 0,12 do total do seguro, vai dar 17% em 18 anos. Não dá 1% ao ano. Então, você sabe que você vai pagar, tem seguro de vida incluso, se o titular falecer, quita para a família. É um produto muito bacana. Então, eu queria complementar a fala do Fernando, que é um especialista no produto, por sinal, mas assim, da importância... do entendimento do consórcio, né? Você é um especialista também no assunto, né, Barroso? Você sabe das oportunidades que as pessoas têm ou não de adquirir um imóvel. E isso ficou muito na cabeça das pessoas ao longo do tempo. O consórcio serve só para comprar imóvel e tal, e aquela coisa. Não, hoje tem muitos investidores que fazem conta. Uma pergunta, o consórcio hoje, eu sou obrigado a destinar aquele fim, eu sou obrigado a ter uma escritura no final do dinheiro ou não? Por exemplo, eu tenho um consórcio de 500 mil reais, vou pagar lá no máximo que puder pagar. Tá. No final desse consórcio, no lance e tudo, eu sou obrigado a apresentar uma escritura para sacar esse dinheiro? Sim. Ele tem que ficar vinculado. É como um financiamento, até mas o eu posso escolher qualquer imóvel que eu queira na época, ou um upgrade, vender o meu, comprar um outro. Que eu vendo muito tem que ter uma escritura, ou do meu ou do outro. O mais importante no consórcio, para o próprio consorciado, é que ele nunca vai ter um problema com o imóvel que ele comprar. Porque quando ele é contemplado, por lance ou por sorteio, a seguradora vai avaliar toda a documentação do imóvel do vendedor. Então você não tem risco de comprar um imóvel que esteja penhorado, que esteja entrando num pagamento de uma dívida trabalhista, qualquer coisa desse tipo, que é analisado, então é bem bacana. Vou acelerar porque está no final. Então, vai lá, eu só queria dar um número importante. Por exemplo, depois, número de meses, tem de 360, como é que funciona o número de meses e valores? Depois você fala, dá a dica agora, depois você fala, eu posso comprar tipo 500 mil, tem consórcio de 1 milhão, 500 mil, 100 mil em 100 meses, 200, como funciona? A gente tem vários grupos com todas essas oportunidades. Eu acho que o Fernando e todos os corretores hoje... Não tem limite isso? Você tem limites por CPF, mas são limites altos, né? Que você pode ter 5 cotas de 900 mil, que é o máximo, Aí esses consórcios de 900 mil? Exatamente. Maior. Agora tem vários clientes que compram 2, 3 cotas para comprar um imóvel maior. Exatamente. Então você agrupa as cotas e compra aquele bem. Então o valor máximo hoje de consórcio é 900 mil? Isso. Por cota. Por cota. Mas você pode ter 5, mínimo, por exemplo. Tem mínimo não? O mínimo é 150, nessa faixa. Porque se você comprar muito baixo, também você não consegue adquirir nada. E prazo para pagar? Varia também? 200 meses. Varia. Quanto? 200 meses. Até 200 meses. Até. 200 meses é o de imóvel. E o automóvel tem 80, 70, 60, 50, tem vários... É bem flexível, você tem muitas oportunidades. Mano, a sua dica que você ia dar, o que você queria... Não, sobre consórcio, é um dado recente que eu recebi antes de ontem. A Porto, com todas as contemplações do primeiro semestre, colocou no mercado 3,1 bilhões de reais em contemplações. Nossa. É um absurdo mercado imobiliário. isso, né, cara? É muito. É muita coisa e a gente às vezes não tem dimensão disso. Então o consórcio, que é um produto brasileiro, tem que ser falado, né, Fernanda? Tem que ser divulgado e é muito importante. E é o produto que mais cresce no Brasil. Ele está 30% ao ano, 25%, 30% crescendo. Porque a pessoa compara, que nem você falou, o investimento imobiliário, que sai quase o triplo do imóvel, do consórcio, a pessoa entra no consórcio. Então, por exemplo, só para terminar, que eu já estou estourando, por exemplo, eu tenho uma prédio agora que sobraram 6 unidades para vender, de 150, ficaram só 6. Aí tá, vai sair. A dificuldade que a pessoa tem, às vezes, para comprar, para inteirar, por exemplo, a entrada do imóvel, para ter escritura. Se ele tem, por exemplo, 200, 300 mil para dar... Um imóvel pequeno? Aí ele tem mais uma carta dessa, e completa. Sobra pouquíssimo para ele depois... Tudo bem que tem que ter escritura, faz uma confissão de dívidas, então sobra pouco para ele financiar depois. Então é importante porque a gente está sentindo muita dificuldade do sinal para a pessoa dar o sinal, porque depois não querem pagar o financiamento. É lógico que na carta você tem que quitar, você tem que ter escritura. Só uma coisa, você não pode ter 2 vínculos, financiamento e consórcio junto, então sei, tá? para financiar, por exemplo, confissão de dívida direto com a construtora, isso é possível fazer. Sim, tá? Sim, você pega a escritura, certeza. faz uma confissão de dívida, é isso aí. Bom, quero demais, é pena que o programa foi curto, porque teria programa
Teria mais um, dois Tá, programas vários para dias fazer aqui. Com certeza. A gente volta se for convidado. né? Vai ser complexo, né? Seguro. Claro, a gente nem falou de seguro residencial, falou quase nada de parte de imóvel mesmo. Então vamos lá, quero agradecer demais ao Fernando, o Hermano, um grande amigo, agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.